Thiago Correia, Gabriel Ribeiro de Souza e João Marcos Pereira Prado. O tema que será apresentado será a regulamentação da criônica no Brasil e os possíveis impactos no direito sucessório. Meninos, vocês têm até 20 minutos para fazer a apresentação de vocês e depois passaremos à deliberação da apresentação. Bom dia, Ana. Muito convidados. Meu nome é João Marcos. Bom dia. Bom dia a todos. Eu estou aqui no trabalho de conclusão de curso, a regulamentação da criônica e seus possíveis impactos no direito sucessório. Antes de entrar no tema e explicar o que é a criônica, precisamos entender o que seria a criogenia. A criogenia é uma área científica que estuda as atividades aplicadas, desenvolvidas em temperaturas extremamente baixas, aproximadamente menos 150 graus, sendo utilizada para conservar alimentos, materiais biológicos, órgãos, feitos, plantas, utilizados na área da medicina, física, biologia. Portanto, a gente consegue identificar que existem várias áreas, vários ramos dentro da criogenia, sendo a criônica um destes, também o mais polêmico, porque desde seu surgimento até hoje, ela não foi considerada amplamente uma atividade científica, né? Ela não é totalmente aceita, porque ela tem um objeto um pouquinho diferente, né? Um pouquinho estranho, por assim dizer, que é a conservação e preservação de seres humanos, né? De corpos humanos. Então, tem o intuito de preservar e conservar esses corpos para que no futuro eles possam ser reanimados, eles possam voltar à vida. E como que é o procedimento, né? Após o falecimento, esses corpos eles são enviados aos institutos. Atualmente temos dois institutos de renome, que é a Alcor Life nos Estados Unidos e a Criobus na Rússia. Infelizmente, dessa segunda a gente não tem muito acesso, porque a Rússia é um país mais fechado, então os dados são sigilosos. Baseamos nossa pesquisa em cima da Alcor Life nos Estados Unidos. Então, o corpo é enviado para a instituição, onde é retirado o sangue, injetado um anticoagulante, com o intuito de que o corpo consiga resistir às baixas temperaturas para que o tecido não se quebre, deteriore ou degrade. Né? Terminado esse procedimento, o corpo é enviado para as cápsulas de nitrogênio líquido, onde ele fica conservado e preservado. Né? Como eu já disse, o intuito da criônica é que esses corpos, esses seres humanos, possam ser reanimados futuramente. Né? Por que eu digo futuramente? Porque ainda não existe nenhuma tecnologia capaz de reverter esse procedimento. Então, consequentemente, não tem como retornar essas pessoas da morte. Só que essas pessoas que querem fazer esse procedimento, que assinam, né, para poder fazer esse procedimento, eles já têm essa ideia, eles já sabem que é uma expectativa, a possibilidade de retorno. Então, eles já vão com esse entendimento. No Brasil não existe nenhuma instituição, nenhum caso de criou preservado, mas no mundo estima-se que tem entre 350 a 500 pessoas nesse estado de preservação. Né? E como que ficam os bens? Né? O que acontece com os bens? No Brasil, o Código Civil ele versa acerca do patrimônio e resguarda os direitos dos herdeiros. Né? Então, com o óbito, consequentemente, ocorre, dá-se início à sucessão, ocorre a arrecadação dos bens. Pelo princípio da saída com a morte, ocorre a transmissão dos bens a esses herdeiros. A criogenia, né, o conceito da criogenia, ela traz um contraponto a esse conceito de morte no direito brasileiro e no Código Civil, porque os criocenistas eles têm uma perspectiva diferente de morte. Eles acreditam na teoria da informação, que entende que a morte ela só se daria através da irreversibilidade do quadro ou do retorno das atividades cerebrais. Então quer dizer que o cérebro, né, o conteúdo armazenado no cérebro, ficaria tão corrompido a ponto de não conseguir mais ser restaurado, recuperado por algumas formas. Nesse caso, sim, haveria a morte dos criocenistas. Então, esse novo conceito, né, que essa outra concepção de morte, acaba gerando uma lacuna no direito sucessório e na nossa legislação. Porque para os criocenistas, a morte ela não é extintiva de direitos. Né? A morte do Código Civil ela é apenas suspensiva, porque para a morte mesmo, morte real para eles é como não é mais possível ter essa recuperação de informações. Bom, nessa linha de raciocínio, analisar o fator da morte, é necessário a gente entender primeiramente a personalidade jurídica do indivíduo.
a gente está falando de administração de bens e de detenção dos bens, consequentemente se passa pela personalidade jurídica. Atualmente, no Código Civil, a personalidade jurídica ela se constitui com nascimento e comida, nos termos do artigo 2º do Código Civil. Se a gente parar para pensar no conceito a partir da criopreservação, do indivíduo criopreservado e da teoria da informação, a extinção com a morte da personalidade ela não ocorreria, seria apenas um ponto suspensivo. Se a gente analisar a partir do aspecto patrimonial e administração de bens, fica inviável a transmissão desses bens aos sucessores, aos herdeiros, que originalmente, o mesmo indivíduo, ele retorna à vida. Então, o conceito da personalidade, ele fica apenas no estado suspensivo, retornando à individualidade posteriormente. Se a gente parar para pensar nessa forma, desse meio de raciocínio, esse indivíduo, ele é detentor originário dos bens. Então, concerne a ele a administração e o retorno da propriedade, da nova propriedade, que ele foi detentor originário. Então, a gente não pode falar em transmissão dos bens, gerando a principal lacuna dentro do direito sucessório, que ele não se efetiva a transmissão, ele não pode se efetivar a transmissão, só fica um limbo de administração, um limbo de como vai ser administrado o gênero desses bens do criopreservado. Dentro dessa linha de raciocínio, pensando com relação ao estudo da ausência, ele é uma outra forma de administração patrimonial de um indivíduo que se encontra no local incerto no orçamento, os termos do artigo 22. Se a gente parar para pensar que esse indivíduo criopreservado, ele não pode se aplicar ao estudo da ausência também com relação à administração patrimonial, porque se sabe o local que o corpo se encontra e o estado que o corpo se encontra. Então, logo, não há viabilidade de administração pelo estudo da ausência. O estudo ele visa principalmente a administração dos bens, a preservação dos bens, para caso aquele indivíduo que se encontra ausente, em possível retorno, ele possa arrecadar novamente seus bens e encontrar ele no estado, ou dependendo da fase, o estado que ele se encontra, ou a forma como ele se encontra. Em uma análise, a criopreservação, o estudo da criopreservação, ele não vai conseguir abarcar nem o direito sucessório e nem mesmo o estudo da ausência com relação à administração. Tanto pelo fato de não poder haver a transmissão dos bens aos herdeiros, como pelo fato de o estudo da ausência não ser viável partindo do pressuposto que se sabe a localização. Consequentemente, se a gente analisar pelo efeito suspensivo, não haveria viabilidade, por exemplo, da certidão de óbito, que é um instrumento que, no direito sucessório, ele é um marco para o direito sucessório, para a transmissão dos bens, é a formalização da morte, né, e a abertura da sucessão, e no estudo da ausência ele só ocorreria após a decretação da ausência. Segundo a linha de raciocínio que os meninos apresentaram, eles conceituaram muito bem a criogenia e como funciona o procedimento. Eu vou aprofundar mais o tema falando sobre o patrimônio, que é o ápice do nosso trabalho, a parte central, né? Como bem o João apontou, quando a gente fala de criônica, gera várias indagações para a gente. E a principal é o patrimônio. Visto que no Brasil a regra é que quando ocorre a morte, seja ela a morte real ou a morte presumida, com ou sem decretação de ausência, transmite os bens imediatamente. Só que essa regra, ela entra em conflito justamente com o princípio da criogenia e da criônica, visto que a criônica tenta sempre preservar a autonomia da vontade da pessoa que está se colocando em criopreservação, visto que ela tem que se manifestar a vontade de querer se criopreservar, tem contratos que ela tem que assinar para ter seu corpo congelado e, consequentemente, voltar no futuro com o avanço tecnológico e científico, né? Então, entra justamente em conflito e cria-se uma nova lacuna para o direito brasileiro, já que não trata sobre o tema. Devido a essa lacuna, o mais próximo que a gente conseguiu encontrar de jurisprudência foi um recurso especial que foi julgado no Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial foi protocolado no Rio de Janeiro e nele, de um lado da discussão, tinha o senhor que foi criopreservado, a filha representando ele, né, uma filha que morou com ele durante 30 anos, e do outro lado tinha as outras duas filhas dele, que moram no Brasil e queriam que ele está criopreservado nos Estados Unidos, elas queriam que ele fosse descongelado para fazer o sepultamento aqui no Brasil. E a filha queria que fosse respeitada a vontade do pai e se manter criopreservado, né?
E a decisão dos ministros foi por decidir que ele se mantivesse criopreservado, ou seja, obedecendo o princípio da autonomia da vontade, em detrimento da vontade das outras herdeiras. Essa decisão, por óbvio, não abarcou o patrimônio, o acervo patrimonial dele, mas já é um caminho para nós, no sentido de que tem que se haver a discussão desse tema que está surgindo no Brasil, apesar de ser visto mais nos Estados Unidos e na Rússia, no Brasil está começando a surgir. Dessa forma, a gente entende também que existe a impossibilidade da lavratura de certidão de óbito, justamente porque não tem como lavrar o óbito se para os crionicistas não é considerado morte real de fato. É sim um efeito suspensivo de morte, e em respeito tanto à autonomia da vontade, não é possível que seja lavrada essa certidão. Então a gente conclui que o que deveria ser feito para que haja o início de uma regulamentação criônica no Brasil seria a criação de um instituto próprio, principalmente baseado no mínimo existencial que aquele criopreservado tem que ter durante o processo que ele está lá. Ou seja, quando ele voltar, ele deve ter algo, deve ter um patrimônio dele ali que dê pelo menos uma chance dele sobreviver depois que voltar à vida, né, caso seja frutífero, mas que também resguarde os futuros herdeiros, né? Porque eles vão estar ali, eles não podem ter apenas o ônus de cuidar do patrimônio, de administrar. Então, que esse instituto abarque uma gratificação ou usufruto dos bens e rendimentos enquanto o ser humano está lá nesse status, né? E caso eles voltem, que seja definido uma forma de partilhar, porque sem ele voltar não tem como ser feita essa partilha, né? Já que os bens pertencem inicialmente a ele. Então, e uma coisa que poderia ser usada do Instituto da Ausência, que o Danilo falou, por analogia, seria a estipulação dos prazos, visto que a ausência tem os prazos certinhos para a gente seguir, é um procedimento por completo. Então, por analogia, poderia ser implementado nesse instituto próprio que seria criado para abarcar a criônica no Brasil. Então, é essa a nossa conclusão. A gente devolve a palavra a cada um para fazer os apontamentos. Muito obrigada, meninos. Vou passar a palavra para a professora Rosane para as considerações. Bom dia a todos, professora Marcela, professora Fernanda, todos que estão assistindo, Danilo, Gabriel e João. Eu queria parabenizá-los, tá, pelo trabalho, pela conclusão do curso e principalmente pela apresentação, tá? Eu gostei muito da apresentação de vocês, de verdade mesmo, tá? Eu acho que fez jus ao trabalho escrito de vocês, tá? Porque o trabalho escrito de vocês eu gostei muito. Inclusive, eu queria parabenizar pela coragem de trazer esse tema, porque, assim, eu imagino que deve ter sido muito difícil, inclusive para a Marcela orientar, porque, assim, foi um tema que eu gostei. Eu vou para os deles, né? Porque os três, eu imagino, né? É verdade. Mas eu falo porque, por ser um tema, assim, pelo menos para mim foi ótimo, porque me forçou até a pesquisar. Eu tive que pesquisar para ler o trabalho de vocês, porque eu realmente tinha algumas coisas que vocês falaram aqui que realmente eram totalmente novas para mim. E eu adoro o trabalho que me força a estudar, né? Isso é sempre muito bom. Então, queria realmente parabenizar por tudo, pelo trabalho escrito, pela apresentação, pela coragem de trazer esse tema, tá? Realmente, eu, pelo menos, não participei de nenhuma banca desse tema até então, né? E só queria fazer alguns apontamentos e até pedir uma opinião de vocês aqui em relação a uma coisa, só para ver a opinião de vocês mesmo, diante do que vocês estudaram, diante do que vocês pesquisaram aí, tá? A primeira coisa, só aqui, isso aqui eu nem sei se eu estou errado ou se realmente aqui está errado. Na página 7, vocês começam com acriogenia. Eu acho que vocês queriam falar criônica, não é? Aí depois só, porque eu acho que aqui vocês queriam falar da espécie, né? Não, mas assim, é só para que eu na hora eu até falei assim, eu acho que vocês queriam falar da criônica. Aí depois só faz esse ajuste aí antes de fazer o depósito final, tá? Vamos lá. Na página 13,
começam assim: todavia, o direito sucessório brasileiro é vago ao tratar sobre a proteção dos direitos personalíssimos. Assim, vocês conseguem me falar, assim, pode ser de modo sucinto, tá? Não vou ficar explicando tudo, assim, certinho. O que é direito personalíssimo? Direito personalíssimo é aquilo que o ser humano tem desde o seu nascimento, né? Dependendo da teoria que é usada. O Código Civil é adotado um pouco das três, né? Cada um em seu artigo. Mas é o direito relativo ao ser humano, que não pode ser transmitido a ninguém, é inalienável, inviolável, a honra, a imagem. Pode ser direito material também, que é a vida, é o ser humano em si. Então são esses direitos. Se quiserem ver, a gente certo. E o direito sucessório, ele trata do quê? Bom, o direito sucessório, a principal tratativa dele é com relação à administração dos bens. É um direito, ele decorre do direito da personalidade jurídica, e ele é personalíssimo como direito. Então, se a gente, na esfera do trabalho, desde que a gente abordou no trabalho, o principal intuito da administração e da personalidade seria que não só mais se garantiria apenas os reflexos, os direitos reflexos ao final da personalidade, mas sim também, propriamente dito, o direito para eles somente uma forma suspensiva. Eles se encontrariam em status apenas suspensivo. Porque aqui, de acordo com o que vocês me responderam, vocês me responderam relativamente certo, tá? Porque vocês colocaram, todavia, o direito sucessório brasileiro é vago ao tratar sobre a proteção de direitos personalíssimos. Vocês acham que o direito sucessório teria que tratar mesmo de direitos personalíssimos? O direito sucessório? De acordo com os próprios conceitos que vocês me deram? Deu para entender o que eu quis dizer? Depois só repensa esse parágrafo aqui. Porque às vezes não era o que vocês queriam falar, mas foi o que deu para entender. Só repensa nesse parágrafo aqui depois, tá? Beleza? E aí, o que eu queria perguntar para vocês, e aqui é trocar uma ideia mesmo, né? Vamos lá. Como eu agora quero aprender mesmo com vocês, um pouco. Com relação a essas pessoas que se submetem a esse procedimento, se aplicaria o princípio da Sarzinho? Bom, não. Principalmente porque assim, a Sarzinho ela é a transmissão dos bens com a abertura da sucessão. O óbito, ele põe fim à personalidade, são os desigual, né? Os direitos reflexos da personalidade. E a Sarzinho, ela entende justamente isso, com a abertura da sucessão se transmite a transmissão dos bens. Se a gente entender e analisar que não pode haver transmissão, a partir da teoria da informação, a morte é apenas um efeito suspensivo, a Sarzinho ela não pode se concretizar, ela não pode se dar efetivamente. Porque o que seria apenas uma gestão patrimonial dos bens do grupo preservado para um possível retorno dele, caso seja viável e o procedimento seja efetivo. E aí, assim, com base nisso, vocês acham que realmente, porque vocês trataram dos dois, tanto da questão do direito sucessório, como da questão da autonomia de vontade, vocês trouxeram as duas coisas brilhantemente no trabalho de vocês. O que vocês acham que recai mais sobre o quê? Sobre a autonomia de vontade, assim, a lacuna, né, a falta de ter alguma coisa específica, assim, na autonomia de vontade ou no direito sucessório? Porque, assim, igual, como não se aplica o princípio da Sarzinho, não tem sucessão, entende? Eu acredito que aplicando os dois, porque a autonomia da vontade é justamente para preservar que a pessoa, né, ela queria. Muitos dela, não, eu quero ser aqui preservado. Muita gente que, em procedimentos eu não quero, por exemplo, doação de sangue, algumas pessoas que, se não me engano, são os testemunhos de Jeová, que eles não podem aceitar doação de sangue, ou quer ser cremado. Então, ele diz a última vontade justamente para isso, para respeitar a última vontade do ter preservado nesse caso. Porque se a gente não analisar isso, fica aos herdeiros escolher o que acontece. Muitas vezes os herdeiros têm uma concepção diferente do que a pessoa que veio a falecer tinha, né? O interesse dele seria um pouco divergente. Em relação à sucessão, é mais essa questão de administração dos bens mesmo, porque tudo bem, foi tudo preservado, mas o que vai acontecer com os bens? Vai ficar a parte de quem? Vai ficar o Estado, vai ficar com os herdeiros, vai transmitir por quanto tempo?
justamente essa parte da sucessão, é nesse sentido. E há a possibilidade do procedimento não ser frutífero. Então, como se o procedimento não for frutífero ou houver um esgotamento da teoria da informação, não houver mais viabilidade de recuperação das informações que contém no cérebro, então se volta para o estudo das sucessões e se aplica aí normalmente. Então, seria justamente essa principal lacuna existente no direito sucessório. E complementando o que o Danilo falou, na parte sucessória, tem uma opinião pessoal também. Que, beleza, o princípio é respeito, tenta o máximo respeitar a autonomia da vontade da pessoa que está se colocando nesse lugar. Só que também os herdeiros, né, eles vão ficar ali até quando, esperando, pode ser, porque quem faz esse tipo de procedimento tem muita grana, porque é muito caro você se manter lá. Então, tipo assim, os herdeiros vão ficar ali, esperando para tocar uma empresa, para vender o patrimônio da pessoa. Então, acho que é uma linha muito tênue, vai respeitar o princípio da autonomia da vontade até certa medida. Por isso, a existência da regulamentação deveria existir. E os dois eles se ligam, né, eles têm relação, no sentido também, na sucessão, tem a lavratura da certidão de óbito, como o Gabriel falou. Então, com a lavratura da certidão de óbito, acaba se respeitando a vontade do preservado, porque estão afirmando que ele morreu. E o que interessa é preservado para uma possível reanimação. Então, os dois se ligam nesse sentido. Gente, perfeito. Só um pouquinho, porque senão estamos ficando tão curiosos que até a gente. Porque, na verdade, fala assim, não é morte, mas é. Porque a princípio não tem uma reanimação ainda. Né? Então, assim, por enquanto nós não temos a possibilidade de reanimar. Então é morte, mas não é. Não, porque assim, ontem, essa pergunta que eu fiz pra ele, eu fiquei fazendo pra mim. E aí, sabe quando você fica assim, mas eu quero saber a opinião deles também. Porque eu tenho uma opinião, mas hoje, como se diz, no status atual, a gente tem que tratar como que vai haver uma sucessão, porque ainda não há possibilidade, como se diz, biológica de reanimação desse corpo. Obrigada, Giovanna. Vamos passar agora as considerações do professor Fernando. Bom dia, pessoal. Sabe que ele não está avaliando você. Brotou. Tem que estar assistindo. Eu quis tanto, né? Eu falei ontem. Exatamente. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiramente, é uma honra muito grande participar da roda de vocês, tá? Embora se trate de um tema, né, que o direito de sucessões, né, trata de temas aí da qual eu não sou especialista, né, mas é um tema que ele é bastante novo e por essa razão é um tema que me desperta bastante curiosidade. Inclusive, quero parabenizar vocês pela escolha do tema, né, vocês foram muito corajosos de escolher esse tema, tá? E aí eu até fiquei pensando, quando vocês estavam explicando aqui, né, e eu pensei assim, o que fez vocês escolherem esse tema? Tipo, porque eu pensei, nossa, eu até que entenderia, porque eu adoro seriado, então sempre essas questões de criogenia super me chama a atenção, né? Mas vocês, o que incentivou vocês a escolher o tema? Bom, eu divido apartamento com o Matheus, que está aqui presente. A gente gosta de conversar muito sobre, acaba conversando muito sobre questões do direito, tipo assim, nessa linha meio ilusionista, talvez, Sim. E como que o direito brasileiro, principalmente, o que será que aplicaria? Aí um dia a gente comentando, mas você viu que tem tal pessoa, está criopreservada, e eu gosto muito de direito sucessório, acho que todo mundo sabe, eu acho uma matéria muito incrível. E eu me questionei sobre como que ficaria a parte dos bens. Comecei a tentar entender isso e eu comentei com o João, conversei com ele, expus para ele a ideia do trabalho. Ele também achou muito interessante, porque foge de... A gente já estava começando a imaginar, isso estava no oitavo período, mas já estava imaginando já o que seria o trabalho de conclusão de curso, né? E a gente foi alinhando esse tema e chegando aos parâmetros que a gente queria sobre esse tema. Também apresentamos para o Gabriel o trabalho. Temos 2 semanas para entender. Calma aí, vou pensar, gente. Mas foram bons amigos comprar a ideia, né? Interessante, é um tema muito bom. Tem que agradecer seu colega. É verdade. Que é um tema maravilhoso.
Eu vou fazer, na verdade, aqui, né, pessoal, até peço desculpas se vocês não tiverem, se vocês não puderem responder, pode falar, olha, professor, a gente não pesquisou sobre isso, a gente não buscou sobre isso, né? Mas que foram algumas curiosidades que me despertou à medida que vocês foram explicando, à medida que a Lohane foi também comentando sobre e tal. Vocês falaram que lá nos Estados Unidos como que funciona lá, assim? Vocês já chegaram a pesquisar? Por exemplo, se faz esse procedimento, o que acontece lá? Vocês chegaram que lá, na verdade, é um pouco diferente daqui em questão de sucessório, porque eles podem abrir mão, né, dos bens, não é que a gente tem 50% disponível e 50% necessário, né? Mas todas as pesquisas que a gente teve, como em outra língua, coisa mais fechada, a gente não achou em relação aos bens, que achou em relação ao procedimento, também discussões em relação à parte ética, se poderia ou não fazer isso, a doação do cadáver, mas em relação aos bens em si, a gente não achou nada relacionado. Foi uma coisa que me trouxe muita atenção. Assim, nossa, mas como que acontece em outros locais que isso pode ser feito, né? Porque talvez seria uma solução boa, se caso fosse aplicado aqui, né? Fala de questão do direito comparado, enfim, que é o que a gente teria, né, para buscar. Nunca teve, né? Nunca teve animação de corpo que eu então aí fica nesse limbo jurídico, né? E a gente encontra lá, assim, que já há início de discussões, início de projetos legislativos. A Arizona tem projeto legislativo e, se não me engano, Nova York também tem, Califórnia também. Só que, assim, são projetos muito embrionários ainda. Então, o projeto de lei, ele não tem avanço nenhum no Congresso, só existe um projeto, a gente pesquisando, a gente localizou, e ele não trata ainda, ele trata muito com relação ainda às diretivas de última vontade. Uma tentativa de implementação das diretivas de última vontade dentro da representação, possibilidade da representação. Então, ele ainda assim não encaixa exatamente no que a gente quis abordar, seria a questão patrimonial e administração dos bens. A parte principal que as leis de lá tratam é mais voltada para a área da saúde. Eles ainda estão discutindo essa parte ética, acho que antes de trazer para a parte jurídica, é a percepção que eu tenho. Não, perfeito, pessoal, só essas curiosidades aí que eu tinha. Vocês falaram, por exemplo, se caso isso fosse acontecer, né, que o corpo iria ficar preservado e tal, ia ter um gasto muito grande, que teria que ter, sei lá, uma instituição, um órgão, um espaço para ser feito isso. Aí eu pensei assim, e se eventualmente acontece alguma situação com o corpo, os herdeiros vão ter direito à reparação? Como que é isso? Como que funciona? Eu acho que esse igreja está falando de muito dinheiro. Chegar a pesquisar quanto que é, sim. Para fazer assim, mas se tiver algum problema. Para fazer o procedimento, assim, mas o que promete, não acho que é tão caro. É aproximadamente de $180 a $300 mil para realizar o procedimento de criopreservação. Depois ainda tem a manutenção. Parte do patrimônio tem que ser revertido, no caso da Alcomar, tem que ser revertido para a instituição. Eu tenho um livro que o cara que fala, que embasa, né, o Instituto da Criopreservação, eu vou conseguir pronunciar, gente. Mas ele fala muito sobre isso. Parte do patrimônio ele vai para a instituição se manter, fazer o desenvolvimento científico, porque ainda é um procedimento muito caro, né? E é um procedimento que demanda muita pesquisa ainda, e para poder fazer a manutenção do corpo. Então, esse patrimônio é revertido à instituição. Para ter uma ideia, o criador da Bitcoin, ele vai preservar a questão. Ele falou isso vai todo mundo, porque tem dois procedimentos: o corpo, preserva todo o corpo, e o que é mais estranho, preserva só a cabeça. Preserva só a cabeça, porque eu te colocar em outro corpo depois. Então, faria muito. Se for a sua cabeça, não vai mais falar. Eu vi um seriado sobre isso, exatamente. Tirava a cabeça para reimplantar ela no outro. Mas é um caminho que eu acho que se a medicina vai chegar lá ainda. Que vai preservar. E alguns anos a gente vai estar falando sobre efetivação dela. Não, eu imagino assim, a hora que eles conseguirem reanimar o corpo. Nossa, aí Aí vai ter o creche, né? Quando vai ser muito antes da criogenia e depois, da criônica, no caso. Exatamente. E aí também me surgiu
discussão, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né, no ordenamento jurídico que a gente tem, né, na Constituição que a gente tem e tal, tem toda aquela questão, não discriminação e tal, eu pensei, aí vocês falaram assim, mas é um procedimento muito caro e tal. E para quem não tem patrimônio no Brasil, será que não tem direito a ser preservado, até por uma questão de ciência futura que pode ser utilizado? Porque eu acho que no Brasil isso seria plenamente possível. Assim como todo procedimento novo, ele sempre começa com um custo muito alto. Então, a partir do momento que vai se adaptando, vai melhorando, se adequando, tem que diminuir o valor. Então, realmente, no começo, é mais elitista, né? O valor é muito alto, consequentemente, não abarca todo mundo. Está correndo o risco de viver numa sociedade muito elitista. Exatamente. Se tiver vigente a Constituição de 88, é só fazer uma emenda constitucional e colocar direito. Mas olha pra vocês verem como é algo assim, até a própria fertilização in vitro, né? Que é onde eu trabalho lá com os meninos. Fertilização, há 20 anos atrás, na verdade há 40 anos atrás, ela não tinha não tinha como se pensar em pegar um óvulo fora do corpo da mulher, um esperma fora do corpo do homem, fecundar, congelar esse embrião para depois a pessoa colocar quando ela quiser. Era impossível. Depois evoluiu, era caríssimo, só pessoas milionárias conseguiam fazer, entendeu? Aí nós estamos aqui no auge de 2023, até o professor dá para placar. De 20 e 50 vezes mais fácil, entendeu? Então, assim, é algo que é factível de você pensar que pode acontecer mesmo, porque hoje, nossa, reanimar um corpo, mas, gente, há 40 anos atrás, também pensar em pegar um óvulo espermatozoide, congelar, igual você congela lá, você pode, o embrião pode ficar congelado anos, daqui 10 anos você querer ser mãe, você vai pegar, descongelar e colocar. Então, imagina a ideia também do corpo, eu acho que com a evolução dos estudos, isso vai chegar. Eu acho que a gente ainda nem chegou por conta da questão histórica, tradicionalista, que a gente não poderia fazer pesquisa antigamente, os livros eram todos arranjados ali. Aí a gente ficou muito atrasado na medicina. Mas complementando o que a Marcela falou, hoje a gente aconselha, assim, depende mais parte ética. A gente consegue escolher os genes do bebê, a cor do olho, a cor dele, a cor do cabelo, o jeito, então, assim, isso é bem pensado anos atrás e hoje já é possível. Então a tecnologia ela vem avançando com o tempo, né? Você sabe, João, ontem até nem comentei lá no trabalho, mas o embrião, quando a gente forma o embrião lá, já existe, né? Eu não, no meu caso, eu não fiz, porque é caro, né? Mas quem tem condição pode fazer, você forma o embrião, aí o embrião é biopsado, faz toda essa biópsia, você precisa saber qual a carga genética desse embrião, se ele tem alguma doença genética ou não, se ele vai desenvolver alguma doença genética, inclusive se ele é um embrião viável, porque tem embrião que forma, mas na hora que coloca no útero ele não desenvolve. Então, por isso tem gente que faz filho muitas vezes até, né? Você pode falar, ele faz um estudo lá, esse embrião, na hora que ele começar a fazer aquele processo de divisão celular, ele não vai conseguir ir para frente. O embrião, na hora que ele forma, já existe a biópsia também para saber se é homem ou se é mulher. O embrião acabou de formar. Entendeu? Então, assim, ele já faz a biópsia tudo. Então, assim, a tecnologia não tem limite, a ciência nos estudos, entendeu? Então, hoje já está desse jeito. Mas você fazer a biópsia de um embrião é coisa mais assim de 10, 15 anos. Então, não é coisa que é acessível para todo mundo, mas um dia. Não vai ter o direito. Vai puxar. Vai puxar. Se tiver interesse no Estado, vai, gente. Se tiver interesse no Estado, vai. Estou satisfeito, tá, pessoal? Parabéns pelo estudo do tempo, parabéns pela apresentação. Tá? Muito obrigada, professor Fernando, pelas considerações. Desculpa, menino, pela quebra do protocolo, ficar falando aí no meio, deixar vocês mais ansiosos, né? Mas vamos agora pedir licença a vocês, a todos, para a gente deliberar. Tá bom?